Evito falatórios. Mas evito os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se ha trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde a consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Esse aqui foi do livro Vinha de Luz. Vamos então fechar nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus Pai, ao Mestre Jesus, aos nossos irmãos superiores que aqui trabalham nessa casa, que nos auxiliam, que olham por nós, que nos tratam, que cuidam de nós. Vamos pedir pela nossa irmã Ângela, que ela seja inspirada e amparada nessa mensagem que ela veio nos trazer hoje, com toda a boa vontade, com todo carinho, com todo amor. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de aprendizado. Graças a Deus. Bom dia. Quero me desculpar, ela foi falar com um negócio aqui, tal do falatório, eu já fiquei com vergonha, entendeu? Parece que ela preparou, sabendo, hoje é nós temos que botar logo uma que acerta direitinho. E eu fiquei tão preocupada com isso, com essa palestra, que não é palestra, é um pequeno estudo, mas eu fiquei preocupada porque a gente está falando aqui a missão dos espíritas, né? Capítulo 20, os trabalhadores da última hora, né? Mas tem lá também o Sede Perfeitos, né? Que fala reconhece-se o verdadeiro espírita, né? Eu me lembro que
eu achava assim que eu comecei a frequentar o centro espírita lá em Macaé, tem um espírito, um centro lá no bairro Miramar, e que a família do pai das minhas filhas frequentava, e eu passei a ver. E tinha um quadrão assim, né, com essa frase: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. E aí? E pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. E o que mais? Depois a gente acha. Portanto, e aí, qual é essa missão, né? Porque já que somos, mas podia dizer assim, a missão dos cristãos no mundo, né? Podia ser, não especificamente. E aí tem uma fala do Espírito Erasto, né? Que é ela que a gente vai um pouco ver, né? E aí, por que a gente é espírita? E vamos lá. Então, muitos de nós, muita gente é espírita e nem sabe, né? Já viveu outras vidas, porque não é o rótulo espírita, é a visão de mundo que nós somos anteriores ao berço, posteriores ao túmulo, não é? Que nós estamos em permanente conexão com o plano material e o plano espiritual, né? Que nós acreditamos no princípio da reencarnação. Então, tem gente que tem já esse ideal de reconhecer que todos somos irmãos, que não há distinção entre as religiões, né? Então, essa pessoa já é um espírito evoluído, e ele pode estar na nossa casa, pode ser nosso neto, nosso filho, nosso irmão, pode ser o nosso pai, né? Pode ser quem quer que seja, pode ser você, né? Então, é isso. Tem os outros que ficam lá querendo saber: é verdade que a mãe do fulano foi o centro, que ela apareceu, é verdade que o fulano vê? Então as pessoas estão muito nesse campo aí, não é? Aí nós podemos ser espírita e somos imperfeitos, isso não é problema nenhum, porque todo mundo é, não é? Agora, tem os tais verdadeiros espíritas, mas tem esse povo aqui, ó, entendeu? Que assim, sabe, se você não conhece a doutrina espírita, você é um espírito atrasado, nunca ouviu falar, não, na doutrina espírita. Então, quando a gente começa a entrar nessa senda, a verdade é que a gente fica doidinho, né? Parece que a gente fica fanático. E aí tudo que a gente vê, parece que o outro, que história é essa? Fulano não entende. É porque o espírito atrasado deve ser de outra. Então, a gente passa por essas coisas horrorosas, não é? Então, nós andamos nesses caminhos todos. Então, para se reconhecer o verdadeiro espírito, quer dizer que ele faz transformação moral, né, que ele se esforça, né, que ele faz todo e também ele se reconhece com suas limitações, porque não adianta, né? Esse era o princípio. Um grande exemplo para nós era o Chico Francisco de Assis, o Chico Xavier, não é verdade? Porque o Chico Xavier esteve entre nós, esteve na nossa contemporaneidade, e aí a gente vê para a irmã Dulce, né? Então ela é uma verdadeira espírito, não é mesmo? Por quê? Porque o movimento dela, desde criança, era o serviço do amor, né? Ela viveu e se dedicou a isso. Então a gente pode ver pessoas assim em todo que lugar. E que para nós, a gente fala verdadeiro espírito, porque nós estamos nesse contexto. Mas que o verdadeiro cristão ele pode estar em qualquer lugar. Porque senão fica um sentido de superioridade que muitas vezes se prega, né? Se a pessoa não conhece a reencarnação, então está atrasado. E se ele está fazendo tudo bonitinho nessa vida, entregando o amor, entregando o que ele melhor pode fazer, enfim, né? Chega lá, vai ter muitas surpresas bobas, não é verdade? Porque desencarna, tirando assim, como há pouco tempo na nossa reunião mediúnica, o espírito dizendo assim: gente, ele chorava copiosamente com uma culpa terrível, porque ele frequentava o centro, porque ele fazia tudo, e ele se descobriu que ele se enganava, porque tinha todo um lado interno
que ainda não estava reformulado. Então ele era um exigente com os trabalhadores, muito exigente. Então a culpa que ele carregava era tão terrível que ele não tinha sossego no plano espiritual. Porque ele dizia assim, decepcionei Jesus? Como assim? Como que eu sou? Eu sou a pior das pessoas também, não é isso? Então essa exigência bizarra que a gente faz conosco mesmo, nos desumaniza, porque a gente não é um espírito de luz, não é, mas a gente se ilumina, nós temos luz, nós estamos a caminho da luz, então fica mais leve, não é? Então é a mesma maneira como a gente educa os filhos. Vai exigir do garoto 10, se tirou 9,9 não está bom. Então o que você quer fazer com essa criatura? Então esse cristão, ele está nesses lugares todos, está na vida, não é? Então não é no templo, não é na praça pública, não é isso, né? E nem é aqui falando agora, dando uma de... Não é isso, porque quando a gente vai lá para casa e encontra o travesseiro, toma cada susto, não é verdade? Então a gente precisa da compaixão e da misericórdia de todos. E, gente, eu vou sugerir uma leitura incrível, que é Allan Kardec e o Padre. Vocês acham isso na internet? Allan Kardec e o Padre, o diálogo entre eles. Porque quando isso era 1859, quer dizer, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, que era 1857. Então, houve esse combinado aí desse encontro, e aí tem que ver como que o padre dizendo que estava tudo estabelecido, que história é essa de inventar religião nova, né? que invenção é essa? Então, não vai dar para falar disso, que seria assim um estudo incrível, e até para reuniões de ESD seria sensacional fazer um estudo do Allan Kardec e o padre. Então você acha isso tranquilamente, mas são falas incríveis. Quando ele começa a contestar o Kardec sobre a questão das reuniões mediúnicas, ele diz assim, não, agora aqui nós não vamos discutir isso, porque isso vai demandar muita seriedade, pesquisa e ambiente próprio para a gente falar de mediunidade. E então vamos nos estender, não dá. Esse é um ponto muito divergente entre nós, não dá para conversar agora. Isso a gente traz para cá. O espírita também, na casa espírita, na hora da gente fazer essas falas e tudo, se estamos falando para o público, nós não podemos trazer minudências para confundir. As pessoas vêm aqui buscar consolo e esclarecimento, que possamos ser dignos disso, não é verdade? Então, o verdadeiro, a missão é essa, é consolar, é ser caridoso. Vamos virar porque eu estou falando demais. Então, lá, o livro dos médios fala isso, né? Os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas praticam e aceitam as suas consequências. Então, esse é um espírita, né? Então, a caridade é sempre a sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Está lá no livro dos médios. Vamos lá. E aí tem essa coisa também que fala da curiosidade, né? As pessoas se aproximam muito da doutrina espírita por essa questão, né, de curiosidade. Aí tem as fases. Depois ele começa a entender que isso tem consequência. As pessoas brigando com o copo e ficam lá parada, conversando com aquele espírito e o negócio não sai do lugar. E aí entra a filosofia, o estudo, as bases doutrinárias, para que a gente então faça dessa curiosidade então uma coisa mais responsável, mais clara, não é? Para que a gente então vire esse verdadeiro espírita. Vamos lá. Então, aí está dizendo que nosso tempo já passou, né? Que esse tempo de curiosidade nós já passamos, não é? E agora começou o segundo período e o terceiro ainda virá, que será a regeneração. Então, essa curiosidade, ela já está indo. E vejam, quantas igrejas tem a história de Jesus falou comigo? Desculpem, eu estou falando um pouco, mas é com todo respeito. É nome diferente só. As pessoas, elas estão lá com seus anjos, o Espírito Santo, porque aqui o Erasto no livro
no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que é o que a gente está vendo, que é a missão dos Espíritos, ele fala assim, ele diz sobre, aqui ó, não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. É o Pentecostes, né? As pessoas falando, quer dizer, as pessoas recebendo o Espírito Santo ou os Espíritos e de pregar a palavra divina. Então, nós estamos por aqui, né? Nós já estamos chegando nessa ideia de que nós vamos nos comunicar mente a mente. Já nos comunicamos muitas vezes mente a mente. A gente é inspirado, né? É conduzido, é consolado, é amparado mente a mente, né? Então, sem precisar de intermediários, né? A espiritualidade fala conosco. Então, fala disso, né? Que apesar das nossas limitações, essa é o falar de línguas, quer dizer, a presença da espiritualidade em nossas vidas vai nos dar responsabilidade. E é para pregar isso aonde? Quer dizer, cada um de nós é esse exemplo que deveria ser, mas infelizmente ainda não sou, mas que a gente deveria ser na vida cotidiana. Essa é a melhor das pregações, do que chegar aqui no Centro Espírita no domingo, 10 horas da manhã, e ficar blá, 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 blá. Decorou, coitado, devia falar. Agora, na hora que as pessoas vão falar no meu edifício, eu não vou dar meu número de jeito nenhum, porque você não sabe quem é. Não é verdade? Então, tem diferença entre o que a gente fala e o que a gente faz. Mas estamos nos esforçando para que isso vire algo harmonioso, né? Algo com muita coerência. Essa é a nossa luta. Então, educar os filhos, eu sempre falo isso. Quando a gente diz assim, não faça isso, aí o filho logo puxa a língua e diz, mas você faz. Então, educar é muito difícil. É esse o papel. Porque você na sua casa está evangelizando. Então, se você fala uma coisa e faz outra, é duro educar, tá? Porque tem que exemplificar. Então, essa é a missão. É a missão na vida, quer dizer, está lá no trabalho. É chefe, mas é um danado de falso. Ao invés de chamar o companheiro de trabalho e dizer, olha, não gostei disso, isso não é bom, se você achar por bem, né, que deve mudar, etc., é muito melhor do que ficar fazendo tricô. Quer dizer, essa também é uma pregação. Quando você é respeitado onde você está, pelo exemplo que dá, pela coerência que tem, ou pelo esforço que faz para ser coerente, né? Então, essa é a melhor das pregações. O Evangelho fala disso. Vamos virar. Não sei se eu consigo tudo, mas vamos. Eles vão um pouco. E fala também, né, que isso vem, essas ideias dos espíritos, não perceber desde a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas. Quer dizer, vai chegar uma hora que vai ter que parar, né? Alguém vai sair daqui e vai para outro lugar, porque na iniquidade o plano vai mudar e aí vai ficar quem se assemelha, quem guarda afinidade, né? Então vai haver essa tempestade que diz a mudança, vai vir a mudança, né? E eles dizem lá também, o Erasto fala para nós, que é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos atos, os vossos trabalhos, as ocupações fúteis. Quer dizer, é hora de renúncia, é hora de sacrifício. Essa é a parte mais difícil, não é? Porque fazer assim do bolso é uma coisa. Doar o seu tempo, doar o seu afeto é outra coisa. E essa é uma das maiores pregações, né? Quanta coisa a gente vê. Contar uma que é muito engraçada, mas eu não quero ser... Não é que eu seja exemplo, não. É uma coisa engraçada. Tem uma moça que mora lá no Catete, que ela se chama Marilza. É uma pessoa em situação de rua. Há muitos anos. Então, um dia chovia muito e eu fiquei com aquela culpa católica, aquela consciência pesada, uma chuva do cão. Eu falei, vou voltar. Peguei um edredom e voltei. Eu toquei nela, aí eu falei, está muito frio.
quem te falou que eu te pedi perdão algum? Eu não quero isso, vai embora daqui. Eu fiquei ofendida. Praticamente o espírito de luz, né? Levando o edredom, não é verdade? Então aí a pessoa não aceita. Entendeu? Que abusada, não. Aí passava eu fiquei com a curiosidade terrível, né? Aí ela disse, tá pensando que é fácil esse negócio todo molhado, pesado para eu carregar depois? Viu? Então a gente também tem que se colocar no lugar do outro, né? Muito bem, passado um tempo, ela disse, um dia você para, que eu vou conversar contigo direitinho sobre a minha história. Ela falou que a família morreu toda em incêndio, e ela ficou adolescente, e ela virou uma pessoa em situação de rua há mais de 20 anos. E era em Niterói e passou para o lado de cá. Fala em Jesus o tempo todo, fala bem, e tem uma coisa, a moral dela é muito consolidada. Um dia de sol, que aí eu vivo atrás da Marilza. Aí um dia a Marilza disse assim, eu quero uma blusa, porque a minha está muito ruim. Eu falei, tá bom, levei 3, né? Ansiedade. Ela escolheu, eu falei, você não gosta mais dessa. Pode levar as outras, eu te pedi uma. Ela tá me ensinando várias coisas. Aí um dia um sol de matar, eu vim da praia, cara, eu falei, Marilza, tu tá me sentando nessa calçada quente? Me dê água. Aí demos água. Aí ela diz assim, eu falei, o que fala? R$2 para completar minha refeição. Mas eu só tenho 5. Mas eu só quero 2. Vocês não entenderam ainda? Eu só quero 2. Mas como é que eu vou fazer? Eu te dou o troco. Gente, eu peguei o troco para isso. Se alguém me pega, me fotografa. Ela vai no centro espírita, dá uma de santo e rouba a pessoa em situação de rua. Não é assim? Não é assim? Quer dizer, ela, toda vez que eu encontro com a Marilza, é uma lição. Entendeu? Então, ela está numa prova terrível, né? Não aceita ir para lugar nenhum. É uma luta. Um dia ela estava passando mal, aí eu falei, vamos pôr saúde. Deixa que eu vou, você não puxa, tá? Mas é isso. E aí a gente fica achando que a gente é o último biscoito do pacote. Tem gente de todo jeito, de todo nível, que pode nos educar. A ansiedade leva 3, né? A pessoa pediu uma, ela leva 3, porque é para ser boa, né, coitada? Né? Mas não é nada disso, né? Vamos lá. Aí ele também, o Erasmo diz, né? Que isso vai eclodir. Com tudo que a gente está passando, nós estamos num momento de revolução moral, né? Essas revoluções, e filosóficas, né? O conhecimento está abrindo, mas, né? Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Essa é a nossa esperança. Porque estamos num momento, né? Que a espiritualidade fala o tempo todo. Toda noite, né? Quando a gente está lá reunido, eles vêm para dizer: coragem, vamos em frente, porque. E outra, como pode alguém, né, ter essa missão, esse compromisso com Jesus, com o Evangelho, com a vida, com as relações sociais, com a promoção do homem, né? Na verdade, a promoção, essas lutas todas das pessoas que estão aí precisando de ajuda de todas as maneiras, né? Como é que a gente pode fazer tudo isso se a gente não se cuida? Como podemos? Primeiro, precisamos tratar de nós também. Eles falam, para você vir aqui fazer um trabalho na mesa mediúnica, você precisa cuidar da sua saúde mental, emocional, física e espiritual. Você precisa cuidar. Teve noites que eles disseram assim: hoje o trabalho foi feito para vocês. E vocês acham que vocês são ótimos e que estão ajudando a todo mundo. Só veio lição para dizer: olha aqui, tá vendo essa pessoa que sofre? Amanhã é você, porque ainda está no meio do caminho, né? Então é a ideia, né? Qual é esse nosso compromisso, né? Para que a gente possa contribuir com essa luz que vai fazer essa conexão entre o céu, entre aspas, e a terra, né? Entre o plano espiritual e o plano material. Então, vamos lá. Ele fala também da questão do progresso moral, mas vamos virar aqui, é inevitável, é claro, né?
Aqui, essa é uma outra questão, né? Quem é apóstolo e quem é discípulo. Porque a gente pode ser essas duas coisas, dependendo da hora. Né? Quando a gente é chamado, a gente dá o nosso testemunho. Mas nós somos eternos discípulos do mundo espiritual e da luz, né? Somos eternos aprendizes, alunos. Somos eternos alunos, né? Então, quando fala a missão dos Espíritos, a gente pensar nesse apostolado aqui, dançou, porque na verdade nós somos isso, e que às vezes podemos ser um mensageiro do bem, do amor, onde quer que estejamos. Mas a nossa maior, a função principal nossa é essa aqui, de discípulo, de aprendiz, porque esse princípio é muito importante, o da humildade, do reconhecimento, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então é perene, né? É para sempre. Vamos lá. Outra, bendizei ao Senhor que vos tendes fé na sua soberania e justiça, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores. Então toda hora estamos sendo chamados, porque às vezes não é no templo, não é no templo. Como é que era o nome daquela menina paquistanesa, né, que ganhou o prêmio Nobel? Como é que era o nome dela? Malala. Vocês não acham que ela era o mundo árabe? Ela era um apóstolo. Quer dizer, não é uma questão dogmática, ela não abdicou do seu véu, das suas crenças, mas ela buscou com o pai dela e a família a liberdade, o respeito às diferenças, a evolução intelectual, essas coisas todas, para encorajar todo aquele povo, não é? Então cada um, né, com o seu chamado, ela também era uma pregadora. Toda vez que ela falava em alfabetização, leitura, conhecimento, etc., que é uma coisa libertadora. Não é? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque é isso, sem o conhecimento, sem o entendimento, nós não avançamos. Não é? É isso que nos dá sabedoria. Nós estamos numa sociedade que todo mundo sabe tudo, todo mundo é formado em YouTube, não é? Todo mundo é especialista, super especialista. E aí aquela coisa rasa, louca, umas informações sem fundamento algum, e as pessoas acreditam, fanáticas, não é? Como que a gente pode, dentro de um princípio tão revelador e libertador da doutrina espírita, a gente estabelecer diferença, pregar ódio, se compactar com quem odeia? Como pode? Não é possível, está fora desse roteiro, porque não é ser omisso também. Então, se alguém sofre violência no apartamento ao lado do meu, como até aconteceu, na mesma hora você vai chamar a síndica, porque por lei você tem o dever de chamar, e ela o dever de convocar as forças para cessar o ato criminoso. Isso é também cristão. Nós estamos numa sociedade que nós somos regidos. Já que a gente não dá conta de fazer isso pelos 10 mandamentos, vamos pelas leis humanas, vai chegar lá, porque a gente precisa ser regido por isso, não é? Então, isso também é uma maneira de estar no mundo, do cristão no mundo, como tem também um capítulo, é uma maneira de dar esse testemunho de solidariedade. A questão da justiça. Então a gente fala de justiça divina para se vingar. Não é à toa que o fulano sofre. Quem é você, quem sou eu para falar isso? Isso é coisa de vingador. Isso é coisa de gente que acredita em inferno. É a mesma coisa. Falar de purgatório, é a mesma coisa que dizer assim, o umbral, então, está ameaçando a pessoa para ir para o umbral. Não é isso. Não é? Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Quem tem boa intenção está bem acompanhado. Certamente falareis a criaturas que não vão querer escutar. Ok. Por isso, né? Então, isso exige abnegação. Mas nós não vamos para a praça convencer ninguém que é para vir para ser espírita. Não é isso. Eu me lembro do seu altivo falando do colega dele de trabalho.
todo mundo corria dele, porque ele era um enjoado, um deprimido, um rabugento. Então, na hora do almoço no trabalho, todo sobrava seu tio, porque todo mundo saía de fininho da mesa e ia ficar. Aí ele disse assim: rapaz, eu vou te dar um endereço aqui, para ver se você escuta umas coisas diferentes. Aí deu o endereço lá do Leon Denis e as horas dos dias de atendimento, e lá foi o cara. Aí ele frequentava, aí ele se aposentou, seu tio não sabia de nada. Depois o Espírito aparece para ele, já desencarnado. Aí, altivo, você não sabe da maior, aquelas fichinhas que vocês deram para mim, dia tal, passe, dia tal, não sei o que, me ajudou, sabia? Eu estava andando na Avenida Brasil, fui atropelado, e aí eu descobri que eu falei: e eu morri. E agora o que eu vou fazer? Lembrei de você, cara, e fui lá para o seu centro espírita. É mesmo? Então, estou lá. Aí então, um belo dia na reunião mediúnica, o cara aparece. Você não me vê todo dia na porta, eu fico sentado ali no primeiro banco, mas está na hora de sair daqui, tá? Você precisa avançar. Você já não está entendendo? Eu assisto as palestras. Ah, mas eu não quero não, porque eu já sei o que me espera. Não, tu tem que ir. E aí ficou nessas histórias que levaram meses nessa luta, né? E aí um belo dia, eu tive fazendo palestra no Ceará Fraterno, meu centro aqui, ó. Ele era um fofo, querido. Aí uma pessoa que estava sentada no meu banco, eu contando essa história. Ele falou assim: olha, senhor, dá licença, o fulano está bem aqui. Aí ele mandou dizer a você que vai reencarnar e que ele agradece muito tudo que você fez por ele. Olha que coisa linda, gente. Então esse não cumpriu a sua missão lindamente. Quer dizer, era o evangelho vivo, quer dizer, ele não tinha paciência, ele agiu como uma pessoa comum, mas botou o cara no caminho, não é? Quer dizer, pensa que o cara não escuta, que não liga, mas não foi útil. Então é disso que se está falando, né? É disso, esse ir de pregar, não é? E o Espírito de Erasto diz assim: pregareis o desinteresse aos avarentos, né? Ele está preso, interessadíssimo naquilo, senão solta, né? Seja leve, você não é dono disso. Amanhã tu desencarna, tu vai levar? Tu vai ficar cheio de pulseira? Não vai, né? Então, a abstinência aos dissolutos, aqueles que são os desfeitos, talvez os mortos, os caídos, né, os despedaçados, entre aspas. A mansidão aos tiranos. Mas a gente não tem em casa, às vezes? Nasce um danadinho na casa da gente, que é o rei, tem um trono, vive sentado nesse trono. É só na minha casa que nasceu? Não, pensei. Então, e aí? Você não vai ter que pregar isso pro teu pequena paciência, ele chora, esperneia, grita, exige, e a gente vai, até dobrar esse danado, não é assim? Então, e aí ele fala, vamos enfrentar tanto os tiranos domésticos, quanto os déspotas, os chefes, né, os governantes, e a gente vai enfrentar essa gente. Negócio de omisso não dá. Então, muitas vezes, ele diz que palavras vão estar perdidas. Mas não é falatório, não, é palavra. Então, mas não importa. Como dizia a piada, eu fiz o meu comercial, né? Você fez a sua parte, né? Agora, ficar insistindo, né? Até que um dia, né, quando meu pai descobriu que eu me tornei espírita, minha família toda é católica, da carteirinha. E aí ele falou: você é um tipo de personalidade, né? Foi criada na igreja católica, fez primeira comunhão, fez isso, fez aquilo, agora muda de religião. Deus! Eu falei: pai, Deus é um só. E aí eu fiquei meio, as reuniões de Natal, tudo, eu ficava sobre naquela parada. Porque vai que ela é doida, tá falando com o demônio, vamos orar essa maluca aqui, não é? Então eu ficava quietinha, a mamãe sempre fazendo as orações dela e tal. Aí lá pelo terceiro Natal da vida, mamãe, olha, se você não falar das coisas de espiritismo, eu quero que você fale.
Falei, vamos fazer Ave Maria, Pai Nosso, o que a senhora quiser, um pedaço da Bíblia que a senhora quiser. E por aí foi, e pronto. Não morto mais ninguém lá. Pois é. Então é assim, né? A gente vai até que uma hora aquilo acontece, né? Porque como que a gente vai pegar para quem não quer saber? Aí depois tem a história. Bota meu nome lá no céu. Aí a minha filha mais velha, mãe, leva meu nome. Eu falei, algum problema nas pernas? Então vai você, mentira que eu levo. Mas ué, não é assim mesmo? Então por que pede pra gente? Que algum crédito a gente tem, não é verdade? Não muito para os outros, mas pelo menos de casa, né? Vamos lá. A história das línguas de fogo, né? Isso a gente já falou. Vamos lá. Recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação. E aí? Emmanuel diz isso. E aí que, no primeiro momento, as pessoas começaram a respeitar os espíritos porque eles diziam assim, vocês são maravilhosos. Tinha um professor nosso de matemática na cidade de Macaé, presidente da União Espírita, professor Pierre, um querido. Aí o professor Pierre saía com aquela sacola da 90 quilos, era igual uma Lúcia. Duvido, ele mandava os garotos dele fechar a porta. Quando chegava o professor Pierre, eu ficava, viu tudo. O professor Pierre era o evangelho andando pela cidade. Então, depois da evangelização, de 8 horas da manhã, às 10, os garotos e ele iam para a cidade fazer a campanha do quilo. Era sensacional. Ele tinha sempre mensagem, tinha sempre um livro na sacola, sabe? Era uma ideia do ir de pregai, né? Que era isso, quer dizer, ele não ia lá dizer, olha, se você não der, né? Quando você chegar no plano espiritual, tu vai pro umbral. Nada disso. Era uma coisa normal. Então era aquele respeito pela pessoa que não era da sua religião. Os católicos abriam a porta para recebê-lo, né? Então é a ideia do evangelho vivo, né? Outra aqui, a ideia da abnegação absoluta. É necessário que regueis com vossos suores o terreno onde tem que semear. Tem sacrifício, tem luta. Não é simples, né? Vai frutificar, de alguma maneira vai frutificar. A primeira vez eu fazia parte do estudo do ESD no meu Santo Espírita como aluna, evidentemente continuo sendo aluna. Mas o que acontece é que tinha um grupo assim muito antigo na casa e uma das companheiras foi para o plano espiritual. O primeiro dia que eu fui para ser esclarecedora na reunião mediúnica, ela aparece e diz assim: Ângela querida, não fica com medo não. Fica com medo não, vai dar tudo certo. Estamos aqui com você. Fica animada. Eu quase caí da cadeira. Mas então, uma resposta que eu fiquei cheia de dúvida. E quantas vezes a gente vai falar com o Espírito e não sabe nada? Dá um branco na cabeça. Se a gente não se humilde, não pede misericórdia ao nosso anjo guardião, nosso guia espiritual, a gente dança. Porque naquela hora, hein, Vera, é algo completamente diferente, é o inusitado, é o que a vida apresenta para a gente aqui fora também. Quando o inusitado diferente aparece, quem somos nós nesse testemunho, nessa luta? Porque dizer assim, teve um que cuspiu para mim, a senhora aqui dando uma de como é que falou, gente? De pregadora, né? Mas eu vi o seu dia de hoje. Eu falei, sabe o que eu também vi? Eu estava lá. E essa sou eu mesmo. Essa sou eu. Eu não estou dizendo para tu que eu sou santa. E eu espero que você esteja bem melhor quando eu estiver aí, para você me ajudar. Foi assim. Entendeu? Porque se a gente não assume que a gente é, não, porque isso. Como é que você vai ter se ele estava te vendo o dia inteiro? Falou 1000 bobagens, falou dos outros alunos, pintou 7. Não é verdade? E é assim e muitas vezes a gente cai com isso. É igual filho, né? Filho diz assim, você não sabe.
a minha mais nova dizia assim, Luísa, ai meu Deus, e ela faz palestra, gente, acabar com ela. É isso aí. Vamos lá. A missão dos espíritas. E de pregar o dogma novo da reencarnação. Essa é a mais... Porque é uma responsabilidade enorme. Da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Ele está dizendo isso aqui. E aí é que é complicado. Porque nós não temos fórmula para dizer que o sofrimento de B é porque ele reencarnou não sei o quê, e porque na encarnação anterior ele era A, B, C, D. Quem faz isso está minimizando algo que é imenso, que é grande, que são imensas possibilidades e que nós não temos acesso. A gente saber exatamente o que morava no coração e na mente de alguém numa vida pretérita. Não é? Então é fazer esses rótulos, porque o fulano deve ter sido isso na vida passada. Ah, foi freira, foi madre, foi não sei quem, sei lá o que eu fui. Boa coisa não era, mas estou melhorando, gente. E essa é outra coisa que a gente precisa aprender. Ter essa consciência de que alguma coisa boa a gente é. Como assim? Então o menino vai fazer prova, mas o doutor é muito burro. Aí ele está lá desesperado, meu Deus, mas eu sou tão fraquinho. Aí ele não faz nada, porque o seu sistema de crença, a sua autoconfiança, para ter fé, a gente precisa se acreditar. É um princípio, a gente educa isso para os nossos pequenos. Desde pequeno a gente vai dizendo, dando exemplos da vida, para poder isso se... E aí é uma experiência muito pessoal. Então quando chega a nossa vez, agora quem testemunho que eu vou dar? Né? Quando aparece a doença, como apareceu na família, né? Doença gravíssima, como é que você consola seu filho? Como é que você diz, arriba, vai adiante, estou com você, tenho medo como você tem, tenho dúvida como você tem, porque a gente se humaniza quando faz isso. Esse é o espírita, né? Esse é o cristão, essa é a pessoa, essa sou eu, é você, é todo mundo. Então a gente não tem medo. Depois que eu conheci a doutrina espírita, eu nem choro mais. Pensa, né? Não tenho medo? O que não tenho medo do quê? Não é? Então, a gente está se fortalecendo, mas que superpoder é esse que a gente tem? Que diferença temos nós dos outros? Nenhuma. Então, cada um segundo as suas obras, as suas lutas, mas segundo a nossa solidariedade, fraternidade. A gente conta muito com a fraternidade, com a solidariedade dos amigos, mas nós também devemos ser solidários com todos, porque isso flui. Então a gente é solidário aqui, mas é daqui que vem, porque é assim, é um círculo, né? A vida vai girando e a gente vai, né? Porque do contrário, né? É o que a gente vê aqui, né? Lacrar, milhão de seguidores. Tá pensando que você espírita isso? Tem 1 milhão de seguidores na internet? Mas tem gente que pensa, o fulano faz muita palestra, ele é muito... Aí, como é que eu vou dizer de mim? Invejosa. Tu não tem seguidor, tu é uma invejosa. Eu adoraria ter. Não é verdade? Mas isso não é o que corresponde ao nosso encontro pessoal com a espiritualidade. Quando a gente se encontra lá, na hora que a gente está miudinho, bem, o que eu sou, o que sobrou, o que eu tenho de potência, que todo mundo quer. E o Erasto fala isso para nós, né? Que esse nosso desempenho vai depender muito da gente entender o que é isso aqui. Quem somos nós, o que estamos fazendo nessa terra? Para que a gente está aqui? Né? Para lacrar também. Então vamos. Aí ele fala, né? Que é chegada a hora que deveis sacrificar os vossos hábitos, os trabalhos, as futilidades. Olha como é difícil isso. A sua pregação. Então, essa é a melhor forma, né? Agora, está pensando também que, eu penso assim, né? Que ser espírita não é fazer aquela cara de santo, sabe? Meus irmãos, aquela coisa postada, não é? Que aí a pessoa fica assim, nossa, é de Harvard, coitada. Né? Então isso dá uma credibilidade enorme, porque a cara é de Harvard.
Então, isso também é uma tremenda besteira, mesmo. Nós estamos precisando de alegria, muita alegria, não é? Nós estamos precisando de alegria. E ser espírita não é ser sisudo, insuportável, lacrador de regra para os outros, não é? Fazer tudo impostado, não é porque eu sou relaxada que não é isso, mas eu acredito nisso. Eu acredito nessa alegria, nessa troca, porque cada vez que a gente ri, a gente quebra uma dureza que está em nós. Quebramos uma dureza, ficamos mais soltos para sermos beneficiados na hora do passe, por exemplo. Estamos mais relaxados, né? Porque aí a gente já vai ficando um pouco mais presente no ambiente. A espiritualidade está trabalhando. E quando a gente solta esse campo, nós estamos aptos a receber o bem que a gente vem buscar e vem doar. Porque ninguém só. Que maravilha sentar adiante de um médium massista e dizer: Deus te proteja, né? Deus te guarde, muito obrigada por isso. Você está fazendo uma conexão, está doando e recebendo e tudo flui, não é? Então é isso, todo mundo pode. Quem é que não pode fazer uma prece? Mas nós estamos falando da missão dos espíritos. Estou falando a mesma coisa? Ou eu dei uma viajada? Não dei, não, né? Então vamos lá. Olha, você não se assuste, tá? Você. Não se assuste, porque é você mesmo. Não se assuste, porque no final dá tudo certo, tá? Vamos lá. Está falando aqui da história do desdenhar. Porque tem isso, né? Eu já me dizer assim, eu falei toda quarta-feira, eu falei, que mora. Já vai bater macumba, né? Eu falei, vou, porque tu tá precisando de um tamborzinho para tu me dar teu nome e teu endereço. Aí todo mundo riu, ele parou de ficar me zoando, né? Porque é o preconceito da pessoa. Então esse desdém tem sempre. E a gente não tem que se envergonhar disso. E também não tem que ficar explicando. Não tem que explicar, não é a hora. Então você vai discutir isso, vai explicar isso? Não tem. Tem coisas que a gente vai dizer, não, é assim. Eu acredito assim. Eu experimentei assim. Mas é cada um segundo o seu entendimento e a sua escolha. Ninguém é obrigado a ser espírita. Ninguém é obrigado a ser católico, né? Não esqueça do padre Allan Kardec, o padre que é incrível. Vamos lá. E aí fala, né, que e tem gente, vão desdenhar aos sábios que desejarão prova. Aqueles mais estudiosos, igual o padre, vai querer prova. Então a discussão é num outro, né? Tá lá. Aos simples e pequeninos que aceitarão, mas isso aqui fica tipo assim, vamos pregar para quem é ignorante, que não tem conhecimento, mas não é disso que a gente está falando, não. Porque a simplicidade aqui que fala é a questão mesmo da parte espiritual, da afetividade, né, da sintonia. A simplicidade é nesse sentido. Nós estamos falando de limitação intelectual, porque isso é preconceituoso demais. É muito preconceituoso. Quando eu morava em Valença, nós fazíamos um estudo do Oeste, eram 2 enfermeiras aqui de um hospital aqui no Rio, 2 professores, e tinha um analfabeto, o Chiquinho. Não sei se eu já contei isso para vocês. Começou uma discussão de puritana lá, de item. Era o livro do Espírito que estávamos estudando. E a pessoa acabou que um espírito zombeteiro tomou conta da pessoa. Então ele falava barbaridades. E aí, ficamos olhando o seu Francisco, que ele é analfabeto, o filho lia para ele. Aí, o seu Francisco se levanta e começa a fazer o diálogo com o Espírito. E olha, nunca vou me esquecer, uma humildade, uma grandeza, uma iluminação, deu uma surra em todo mundo com aquela humildade dele, e ele disse, olha, nós não temos condições de continuar, a reunião foi desfeita. Por quê? Porque as vaidades era a história da disputa intelectual.
que ele estudou não sei aonde, que ele viu não sei o quê, que ele leu o livro fulano, e saindo da tônica, porque eram os erros brigando pelo tema, mas era uma coisa de vaidade, entende? Então essa foi uma lição enorme, né? Talvez tenha sido assim, uma das maiores lições que eu tomei na vida. Seu Toninho deu e o filho naquela, né? Com o livro aberto, lendo baixinho, e o pai doutrinando. Coisa mais maravilhosa. Mas isso não é atribuição de uma reunião de estudos, né? Foi invigilância e imprudência. Então, isso também é muito importante para que a gente não se perca, porque essas são as verdadeiras emboscadas do caminho, né? Vamos lá, que o nosso tempo está doidinho. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhos e desmascarar os hipócritas. Nossa! Os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar suas torpezas. Não precisa nem explicar, né? Porque é aquilo, né, que a gente acha que, porque estudou um pouco, que leu, sabe tudo, é dono da verdade, né? E aí aparece um espírito, né, de uma cigana na reunião mediúnica, sendo espírita, não faz isso, mas ela responde aí, né? Faz o quê? O que ela diz? Vocês são muito preconceituosos. Era só um gosto, mas o entendimento é o mesmo, tá? Hoje o meu entendimento é o mesmo. Para que fala disso? Para dar lição para a gente. Aí outra vez eu cheguei a vê-la, uma senhora negra de trancinha assim, bem magrinha, com vestido de florzinha, bem magrinha, e ela diz: minha filha, eu quero participar, mas vocês não deixam, porque vocês são muito preconceituosos. Então, por que isso? Eu sou uma pessoa como outra qualquer, só que eu fui educado em outro lugar, mas agora eu estou aqui. Por que fechar a porta para mim? Isso é o plano espiritual falando, e ela permanece lá, entendeu? Porque tanto a gente... Então, nas horas mais difíceis está lá, ó, quando é uma dor muito grande, né? Uma mãe que perdeu, né, o seu filho, e ela não se conforma porque ela está no plano espiritual e o filho está na terra, entende? E aí é aquela, né, aquela energia que ela fica ali do lado, mãe, sabe muito bem como não parar, e é isso que a gente precisa, não é? Nós precisamos de amparo. Quantas vezes a gente está fragilizado, não é? E nós precisamos de esse entendimento, ele é muito importante, porque quanto mais a gente rotula, quanto mais a gente separa, mais difícil fica, a gente não precisa concordar, praticar, não é disso que a gente está falando, mas o que o outro tem de iluminação não faz diferença da iluminação que por acaso alguém tenha, não é? Então, porque a irmã Dulce era a irmã Dulce, se aparecer uma irmã Dulce, ninguém vai zangar. Ah, não vai, né? Uma freira, né? Nós todos somos católicos, uma freira é uma pessoa boa, né? Eu me lembro que eu trabalhava num grupo experimental lá na Tijuca, chamado Joana de Ângeles, e eu fazia os estudos da obra da Joana de Ângeles todo sábado. E uma noite, na hora que eu estava fechando, eu estou vendo umas freiras descendo a escada e fechando a porta, aquele monte de chave. Mas não era no plano físico, não. Eu nem sei, nem vejo, gente. Eu tomei um susto com aquela mulher fechando a porta. Falei, que é isso? E aí, pouco tempo depois, nós fomos despejados. Porque era uma irmandade que era dono daquela casa. Uma irmandade de São Paulo, de freiras. Quando elas descobriram que era um centro espírita que estava funcionando ali, foi dado um jeitinho e a gente teve que sair. Né? Por isso. Porque ainda não entendemos, né? Então até elas no plano espiritual trabalhando, né? Não era nada de mal, nada disso, mas poxa, não é isso que Jesus me ensinou, não é? Então a gente às vezes faz isso porque nós estamos acreditando daquela maneira, só olhando para cá, e aí ó, olha do ladinho assim, às vezes amplia a nossa percepção.
Mas nós estamos falando da missão dos espíritas. Está falando aqui da questão dos cultos, né? Dos cultos exteriores, pregai às populações atentas, receberão a alegria das vossas palavras, de consolação, de fraternidade, de esperança e paz. Isso aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda lá no capítulo 20, e olha, isso é tudo. Porque hoje o nosso lugar na sociedade é de consolador, né? É de fraterno. Né? As pessoas procuram, quando elas estão com as suas dores, elas vêm, mas eu queria saber alguma coisa, né? E elas precisam ser muito acolhidas. Quem entra na casa espírita, a missão do espírita é acolher, atender e agasalhar a casa espírita quem chega. Se não está fazendo isso, não está cumprindo a missão. Porque tem que passar não sei aonde. Às vezes a pessoa está num desespero, como um moço que eu conheci lá no Seja Barra. Ele falou para mim, com outra vez, sentou do meu lado e falou: tem hora que eu tenho vontade de desistir da vida. Eu saí voando para procurar alguém, vigia minha bolsa aqui. E fui procurar alguém a casa tem médico, psiquiatra, psicólogos, assistente social. Quando aparece alguém assim, eles encaminham. Essa pessoa que estava morando na rua, tudo hoje é um marceneiro de mão cheia, recuperado. Porque a casa, ele foi procurar a casa, não tem nada a ver comigo. Foi procurar a casa, e a casa, ele, né, o abrigou do jeito que abrigou. Então é muito importante esse lugar de acolhimento. Essa é uma das grandes missões dos espíritas: acolher, ser fraterno, ampliar esse universo de esperança e também aclarar as nossas responsabilidades. Porque não adianta dizer para o cara, na hora que ele está em desespero, que se você corta, você não sabe para onde vai. Não vai adiantar isso. O momento é de acolher, de se colocar no lugar do outro, da dor dessa pessoa. Essa é a nossa grande missão, o nosso compromisso. E aí diz lá a última pergunta para a gente fechar: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconhecemos os que se acham no bom caminho? Então a resposta é: pelos princípios da verdadeira caridade, né? Eles ensinarão e praticarão. Esses são. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos que levam consolo, pelo seu desinteresse pessoal. Então não é para dizer: fui eu que trouxe o fulano, salvou o fulano, né? Agora ele é uma pessoa boa, eu sou o espírito de luz. Não é isso. Reconhecê-los eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Então, cada um vivendo a lei de Deus, que é isso, é o exemplo, né? Aqueles que seguem a sua lei, esses serão os escolhidos. Eles falam isso. Vamos ver se tem alguma coisa mais bonitinha aqui para a gente fechar. Pode virar. Marcha para a frente grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios de sol. Olha que coisa bonita. Então não é isso, vamos em frente. Brilha a vossa luz, arme-se de decisão e coragem a vossa falange, mãos à obra, o arado está pronto e a terra preparada. Arai, é urgente, é hoje. Vamos, vira também. Vamos ver se tem outro. Podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, a gente acabou de ver, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios. E foi isso que a gente viu. Vai. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores,
porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Ninguém cresce sozinho. Eu acho que é bom aí. Acabou, né? Então, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. Que haja paz, que haja luz, que Ele possa nos fazer instrumento da sua paz, como dizia e dirá Francisco de Assis, não é? Muita paz a todos, muito obrigado, tá? Bom, eu gostaria só de dar um aviso. Semana que vem, aqui na casa, vai ter o bazar do Dia das Mães, né? E aí a outra semana já é domingo do Dia das Mães, né? Daqui a 15. Então, quem quiser, né, dar uma passadinha aqui a partir das 9 horas. E a cantina também vai ter os quitutes, né? Para quem quiser vir tomar o café da manhã aqui, tá? Aproveitar. Oi? Peraí, gente. Bom dia, depois dessa palestra da noite, eu vou só falar um pouquinho, tá? Só lembrando que a casa mantém o convite, né, do estudo na quinta-feira, que a gente está com essas questões lá na secretaria, que se puderem, quinta-feira à tarde, estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é à tarde, eu sei que nem todos conseguem pelo horário, mas aqueles que se interessarem no estudo, que a gente pode ter muita troca, muita informação que a gente pode ter, né? E que o estudo propicia isso, né? Essa ligação grande. Então, quinta-feira, à tarde, às 3h30, que se interessarem, é só ir lá na secretaria se inscrever, tá? Quarta-feira agora é feriado, né? Mas a gente tem a nossa palestra, né? Quarta-feira, então, quem tiver, né, talvez disponível, quarta-feira é feriado, vai ter palestra aqui às 3h30. Se quiser aproveitar para vir também, tá? Mas aí só retornando, só para reforçar, domingo que vem, a partir das 9h, bazar do Dia das Mães, com o café na cantina para os quitutes, tá bom? Gente, nós também em casa, né? Entre amigos, irmãos. É bom aqui porque a gente sabe o nome de quase todos. Ótimo. Não é? Essa é a Então, orientação de Kardec. não é? Então é muito bom isso. Mas eu quero contar, dentro disso que a Ângela falou, de alguém que não sei se ainda não tem condições de estar aqui, mas vai estar recebendo essa mensagem. Porque ele passava isso para a gente, que é o Sérgio. É isso mesmo. Tá certo? Há muitos anos atrás, o Sérgio recebeu a orientação, mas há muito tempo, de que ele deveria estudar algumas obras de André Luiz e estudar muito a questão do perispírito, a questão do restringimento para o processo reencarnatório. Mas como que eu vou estudar isso? Eu não sei. Não, você vai saber. Então ele teve informações que uma casa no Meier estava abrindo esse estudo. Eram algumas para algumas pessoas. E o aviso ainda veio assim para ele: você vai estudar, Márcia sabe disso, e você vai levar esse estudo para a Dona Maria José. Como que eu vou levar para a Dona Maria José? Se a Dona Maria José é analfabeta, ela não entende absolutamente nada. Essa é a tarefa, porque a partir do momento que a Maria José entender, todos entenderão. Problema dele. E ele estudou e fez esse estudo para algumas pessoas, mas Maria José não falar na casa da Márcia. Que sensação. Sensacional, né? E isso ele contava para a gente, né? Então é para isso, né? Era para Maria José. E se ela entende, todos entendem.
eu tinha que falar um pouquinho do nosso irmão, né? É, Ele, Sérgio, né? Dos ensinamentos que foram queridos, né? Bom, então agora para encerrar essa fase aqui da nossa palestra, vamos novamente fechar os olhos, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer novamente por essa nossa irmã ter vindo aqui nos trazer essa mensagem, aqui a missão dos Espíritos, nos ajudando aí na nossa caminhada, no nosso entendimento. Pedir por essa